Na paraxá passada, minha esposa me chamou a atenção e ela falou assim, você falou que ensinar é igual bombeiro ensinando. Quem não sabe, eu sou bombeiro de profissão, já há alguns anos, e desde os primeiros estudos eu falo, eu sei dar aula para o bombeiro. Então a gente vai fazer uma experiência ensinando a Torá com aquilo que a gente sabe, e uma das coisas é trabalhar a questão dos objetivos. Então a gente aprende, o que eu estou me propondo a ensinar para vocês hoje, o que a gente está se propondo a aprender junto. E na porção passada eu não fiz, e ela falou assim, faltou, isso é importante, faça. Então, está aí. Se a gente conseguir chegar até o final, a gente vai trabalhar alguns objetivos que são, primeiro, descrever os 3 possíveis motivos para a morte de Nadab e Abiú. Vamos ver o que é isso. A gente vai identificar onde tem graça e bondade nesse episódio do que aconteceu com os 2 filhos mais novos de Arão. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão do kashrut, que é a comida cerimonialmente limpa, permitida para o judeu. Então, para a gente trabalhar esses objetivos aí, deixa eu voltar e vou fazer um resumo da paraxá, tá ok? Para a gente não ter que lê-la toda, começo fazendo com vocês um resumo. Iniciando lá no capítulo 9, 10 e 11. A gente tem basicamente 3 capítulos e a gente tem basicamente 3 histórias, 3, 4, podemos dividir em 4 grandes episódios os eventos que aconteceram nessa paraxá. Bom, a paraxá inicia... o nome é 8º, exatamente porque ela pega no 8º dia de preparação para a inauguração do Mishkan, que era o tabernáculo. Se a gente observar bem, não foram só 8 dias. As 7 parashiotes anteriores, elas vêm trabalhando todas sobre o tabernáculo. Desde as instruções para o tabernáculo, as ofertas para o tabernáculo, a montagem para o tabernáculo, a preparação do sacerdote, as 7 parashiotes, as 7 porções anteriores, elas trabalharam para culminância neste 8º dia, que é o 8º dia, a inauguração do tabernáculo. O nome 8º se dá porque estava no 8º dia. Então, nesse dia da inauguração, aconteceram várias coisas, A primeira delas, se a gente olhar lá no capítulo 9, no versículo 4, acho que é 9, 4. No finalzinho do versículo 4, o texto fala assim, porque hoje Adonai aparecerá a vocês. Então eles se prepararam, Arão se preparou, os filhos dele se prepararam, e falaram, vocês vão fazer assim, vão fazer assado, e no final Adonai vai aparecer sobre vocês. E Arão procede, faz os sacrifícios, faz toda a atividade que precisa ser feita. É o grande dia, a inauguração, os primeiros sacrifícios no tabernáculo sendo feitos. O povo trabalhou muito para que chegasse naquele dia. E depois que Arão faz todo esse sacrifício, vamos olhar lá no versículo 22, Arão, do capítulo 9. Arão levantou as mãos em direção ao povo, abençoou e desceu, depois de apresentar a oferta pelo pecado e a oferta queimada e as ofertas de paz. Depois que Arão abençoou o povo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas tinha promessa de que, eu vou fazer minha glória se manifestar sobre vocês. Estou contextualizando para a gente entender, tá ok? Depois a gente entra nos objetivos. E o que acontece na sequência? Arão e Moisés vão lá para a tenda do encontro, entram, a gente não sabe o que eles fizeram lá dentro. Aí sim, Moisés sai da tenda do encontro, o último versículo aí do capítulo 9, no 23. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, saíram e abençoaram o povo. Então, a glória de Adonai apareceu ao povo. Saiu um fogo da presença de Adonai, consumiu a oferta, a gordura e o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou e prostrou-se com o rosto em terra. Então, o que a gente tem nesse 8º dia? Vários dias de preparação.
Arão e os filhos dele, 7 dias de preparação intensa, às vésperas, à porta do tabernáculo. Há uma promessa de que eu vou manifestar minha glória com vocês, para vocês. Arão faz os sacrifícios, inaugura o sistema ali sacrificial, inaugura o altar, abençoa o povo e nada acontece. Vai com Arão e Moisés, se retiram, oram na tenda do encontro, volta, abençoa o povo, e aí sim a glória vem, o fogo vem, o povo vê a glória de Deus e se prostra. Tem um monte de segredo nesse meio, né? A Torá, o texto escrito da Torá, ele resume em 1, 2 linhas acontecimentos gigantescos. Por isso a gente acaba tendo que beber um pouco da fonte do Talmud, da Torá oral, para explicar para a gente o que aconteceu e por que aconteceram essas coisas. E o que mais pode ter acontecido. Bom, na sequência, no capítulo 10, depois que o fogo vem e consome a oferta sobre o altar, e o povo se dobra, se prostra em terra, os dois filhos mais velhos de Arão, chamado Nadab e Abiú, eles inovam, pegam o incensário e vão oferecer incenso dentro dos santos dos santos, lá do lugar santíssimo. Eles vão lá dentro, perante a arca, para oferecer incenso. Aí o que acontece? Nós estamos lá no primeiro dia de inauguração do tabernáculo, a festa. Os dois filhos de Arão pegam o incenso, entram nos santos dos santos e morrem. Um fogo do eterno veio e os consome. Isso está lá no... No verso 1 do capítulo 10. No entanto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegando cada um seu incensário, acenderam-lhe fogo, colocaram incenso nele e ofereceram fogo não autorizado diante de Adonai, algo que eles não lhes ordenaram a fazer. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu, para que morressem na presença de Adonai. Então, olha só, hein? A gente está na culminância de uma preparação, acontece essa preparação, a gente tem um percalçozinho, que a glória de Deus não aparece, quando Arão abençoa o povo, Moisés volta junto com Arão, abençoa o povo, a glória aparece. Na sequência disso, os dois filhos mais velhos de Arão fazem lá um sacrifício não autorizado, vem um fogo e consome eles. Na sequência do capítulo 10, a gente tem uma outra história. Arão tinha 4 filhos, pelo que a gente entende da narrativa da Torá. Os 2 filhos mais velhos morreram no primeiro dia de inauguração do tabernáculo. Os 2 filhos mais novos de Arão, então, vão dar sequência às atividades do sacerdócio. A gente lembra que o sacerdócio ele ia ser executado por Arão e os filhos dele por suas gerações. Então nós tínhamos Arão, os 2 filhos mais velhos e os 2 filhos mais novos, que os mais velhos morreram, sobraram os 2 filhos mais novos. Na sequência, Moisés dá uma série de instruções e fala, vocês vão fazer o sacrifício assim, assim, assado, vão comer assim, assim, assado, procedam. Moisés sai, quando Moisés retorna, os 2 filhos mais novos de Arão tinham feito tudo errado. Tinham, como se nada tivesse sido passado para eles. E a ira de Moisés se acende sobre ele. E Arão falou assim, Moisés, espera lá, calma, eu só tenho esses 2 filhos. E o que acontece então? Nada. Deus, não há morte e não há punição. Deus ouve lá o clamor de Moisés, né, o clamor de Arão, a aceitação de Moisés, e nada acontece. A Paraxá segue então no capítulo 11, trazendo várias instruções sobre o kashrut, que é a comida cerimonialmente limpa, né, aquilo que é alimento e aquilo que não é alimento para o judeu. Bom, essas são as 3 histórias da nossa Paraxá, tá ok? Bom, em cima dessas histórias, a gente vai trabalhar esses 3 objetivos, tá ok? Descrever por que morreu Nadab e Abiú, por que eles morreram, 3 possíveis causas para que eles tenham morrido. Vamos identificar a graça e a bondade e vamos responder sobre algumas coisas sobre o kashrut. O que der deles, pelo menos, a gente vai fazer, tá bom? Sobre a morte dos filhos de Arão.
Primeiro vamos entender então quem eram os filhos mais velhos de Arão e o que eles representavam. Os filhos de Arão mais velhos, o Talmud traz duas explanações sobre eles. Uma delas, eles colocam os filhos de Arão, como os dois filhos mais velhos de Arão, como sendo as pessoas talvez até maiores do que Moisés e Arão. Eles eram os líderes do povo, eles eram, se a gente imaginar, eu tinha Moisés, nós tínhamos Arão, nós tínhamos os filhos mais velhos, os responsáveis que iriam dar sequência ao trabalho do templo e do tabernáculo, a todo o sistema sacrificial. Então não eram duas pessoas quaisquer, não eram duas pessoas quaisquer. Se a gente tivesse que elencar, sem dúvida, as maiores lideranças do povo naquele dia, Moisés, Arão e os dois filhos mais velhos de Arão. Então não eram pessoas ignorantes, eram pessoas que vinham de longa data sendo trabalhados e sendo ensinados para poder exercer o sacerdócio. Eles eram o primogênito, os responsáveis por aquilo ali. Mas o Talmud também traz uma outra descrição desses dois, que ela é quase que oposta. Coloca eles como pessoas arrogantes, pessoas autossuficientes, e traz até uma história em que os dois estavam andando atrás de Moisés e Arão, e eles comentam o seguinte: quando esses dois velhos vão morrer para que a gente possa assumir a liderança desse povo? Então parecem coisas bem distintas uma da outra, né? Mas vai aqui mesmo. Como que a gente consegue juntar essas duas questões? Ou eles eram arrogantes, ou eles eram grandes. E os nossos sábios trabalham que são dois lados da mesma moeda. Exatamente por serem pessoas sábias, pessoas grandes, instruídas, com responsabilidades, eles se tornaram arrogantes. Eles se tornaram pessoas autossuficientes, e essa autossuficiência pode ter sido um dos motivos da causa das mortes deles. É importante a gente entender isso para a gente trabalhar esse conceito aqui na frente. Bom, primeira possibilidade para a morte desses dois homens, sacerdotes, filhos mais velhos de Arão, a possibilidade imediata que a gente pode encontrar é porque eles estavam bêbados e ofereceram fogo estranho. Da onde sai essa possibilidade? Lá do versículo, lá no capítulo 10, lá no versículo 8, quando a gente, assim que termina o episódio da morte deles e que Moisés dá as instruções para Arão, logo na sequência, no capítulo 10, no versículo 8, imediatamente depois a gente encontra o seguinte: Adonai disse a Arão: não bebam vinho e outras bebidas fortes e inebriantes, nem você nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. E assim vai. Esse é um mandamento para as vossas gerações. Então, uma das possíveis causas, uma causa imediata da morte de Nadab e Abiú, é que estavam em festa, tinha sido a inauguração do tabernáculo, e uma possibilidade é que eles entraram bêbados, foram oferecer o sacrifício não estando do jeito que deveriam estar. E aí a Torá fala em fogo estranho, que ofereceram fogo estranho. Quando fala ofereceram fogo estranho, a gente tem uma dúzia de maneiras de entender o que é esse fogo estranho. Uma delas seria essa: eles entraram e estavam bêbados na hora que foram oferecer o incenso no altar. Sem falar que não era a data prevista, só podia entrar no Yom Kippur, não era a maneira correta de fazer, não houve a preparação para fazer aquilo. É uma das formas da gente entender por que Deus se irou e matou Nadab e Abiú. Uma segunda possibilidade seria a falta de temor. Houve uma falta de temor de quem? Do povo. Quando a gente olha, eu acho que está aqui, isso. Quando a gente olha lá no capítulo 9, no versículo 24, depois que caiu o fogo do Eterno, que veio, consumiu as ofertas e o povo viu a glória, o versículo 24 do capítulo 9 fala o seguinte:
saiu um fogo da presença de Adonai e consumiu a oferta queimada e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou e prostrou-se com o rosto em terra. A gente tem um estudo que fala que o povo prostrou-se com o rosto em terra, se alegrou, mas não temeu. Se a gente voltar algumas parashiotes atrás, um acontecimento grande que teve para trás e que ainda estava ali circulando no meio do povo, foi exatamente o pecado do bezerro de ouro. Então, tinha ali um clima ainda, uma certa incerteza do que estava acontecendo. Será que vamos ser aceitos, não vamos ser aceitos? Isso talvez ainda não tivesse muito bem resolvido perante o povo. Fato é que a gente não encontra, como a gente encontra em outros textos da narrativa bíblica, a presença de temor. E muito provavelmente, exatamente pela perspicácia desses dois filhos mais velhos de Arão, eles sabiam que o povo não temeu, viram essa falta de temor e não tomaram atitude. Eles ficaram quietos. Por que eles ficaram quietos? Eles perceberam essa falta de temor. Essa é uma das teorias. E exatamente por eles não terem tomado nenhuma providência, ao perceberem a falta de temor do povo, Deus tratou para que a morte deles causasse temor no povo. E é isso que o texto fala, que o povo temeu. Depois da morte de Nadab e Abiú, o povo temeu. Eu quero concentrar o esforço aqui com vocês, não no fazer aparecer o temor, mas na posição de Nadab e Abiú, em perceber algo que estava errado e não tomar a providência cabível. Vamos lá. Eles acreditavam que não precisavam tomar parte da solução dos problemas. Eu já tenho Moisés, eu já tenho Arão. Eu estou vendo que falta temor. O que eu faço? Não faço nada. Isso não é problema meu. Está lá o Rocha Francisco, ele que se vire para resolver o problema da congregação. Essa postura, ela não é bíblica. Essa postura de eu enxergar um problema e fingir que não é comigo, ou de não tomar parte para resolver um problema, ou de simplesmente delegar, achar que eu só vou ter que resolver esse problema o dia que eu for líder, ou isso é problema de quem está chefiando, isso é problema de quem está liderando, se excluir disso, isso não é uma postura da Torá. Então, o que eu quero trazer com esse ensinamento aqui? Ao enxergarmos alguma coisa errada, a gente não pode se esconder. A tendência de você criticar quem está na liderança, você não ajuda, a gente não apoia e ainda critica quando ele não toma a medida de um erro que a gente estava vendo, de algo que a gente precisava alertar quem está à frente e a gente não quer, simplesmente não quer tomar parte naquele trabalho. Então, essa postura de Nadab e Abiú de se retraírem, talvez tenha sido um dos motivos da morte deles. O que esse ensino traz? Que cada pessoa é responsável por enfrentar os problemas que ele vê no momento que ele está enfrentando. Agora, se cada um resolver tratar dos problemas do jeito que acha, a liderança fica doida. Não tem como. Se cada um resolver remar para um lado. Eu estou vendo que tal coisa está errada, então é assim que a gente resolve. É assado que a gente resolve. Então, esse estudo ele fala sobre uma maneira construtiva da gente resolver problema. Identifica o problema, leva o problema para a sua liderança junto com a solução. Fala assim, Rocha, acho que a gente precisa fazer isso, estamos percebendo isso. E sob a orientação de uma liderança, você trabalha para resolver aquele problema. O que a gente não pode fazer? Fechar os olhos. Nadab e Abiú perceberam a falta de temor no povo e fecharam os olhos. E exatamente essa postura deles de não se movimentarem, de não trabalharem com Moisés e Arão, para poder resolver esse problema, Deus cuidou para que a morte deles resolvesse esse problema. Tá bom? Liderança forte
traz um povo forte. A gente tem inúmeros casos em que quando cai o cabeça, cai o líder, o povo cai. Isso é em qualquer lugar. Isso vai desde do rei reinando sobre uma nação até o capitão de um time de futebol. Se o líder for fraco, o povo todo vai perecer. Por isso é importante a gente trabalhar para fortalecer a figura do líder. E uma das formas que a gente pode fazer isso é exatamente, identifica o que está errado, em vez de reclamar, leva o problema para ele e fala assim, podemos fazer isso e isso para poder consertar. Em relação à responsabilidade, não há hierarquia. Então Deus pode ter resolveu o problema com a morte deles. Vamos seguir. Já falamos a maneira construtiva da gente resolver problemas. A gente tem uma outra possibilidade. Então, qual a primeira possibilidade das mortes dos filhos de Arão? Eles podiam estar bêbados. Ofereceram fogo estranho e estavam bêbados. Uma segunda possibilidade. Fogo estranho. Essa pergunta tem uma dúzia de respostas. Eu estou te falando uma. Possivelmente, uma resposta do que seria fogo estranho é exatamente o fato deles estarem bêbados. Então, estranho não era o fogo. Estranho era a forma como eles apresentaram o fogo. Existem algumas outras de que eles pegaram o fogo fora do incenso, fora do altar em que eles deveriam pegar o fogo. É outra teoria. Agora os rabinos se debruçam com diversas formas de tentar explicar o que é fogo estranho. A gente não tem certeza. Todas elas trazem ensinamentos para nós. Uma é, se você não está em condições, não deveria ter levado fogo. Por quê? Porque estava bêbado. Outra, se você viu alguma coisa que estava errado, orgulho no coração, quando esses dois velhos vão morrer para que a gente possa governar esse povo? Histórias do Talmud. Então o comportamento deles, aquilo que estava no coração deles, seria o fogo estranho. O relato do Talmud também traz que eles foram queimados de dentro para fora. E que nem a roupa deles foram consumidas. No sentido de que o fogo que veio estranho estava dentro e não um fogo que veio de fora. Mas a gente não tem essa certeza no relato bíblico. Todas elas nos ajudam a construir ensinamentos. Então, podiam estar bêbados, podiam estar com orgulho em relação à liderança deles e podiam ter sido usados como expiação. Podem ter sido usados como expiação pelo pecado. Esse conceito aqui é um pouco mais controverso, mas vamos lá. A ideia de que o sangue de justos purifica o povo, a ideia de que sangue expia a culpa, é uma ideia presente na história do povo de Israel. É um conceito presente na Bíblia. Vou repetir, hein? O conceito de que sangue purifica de pecado, de que sangue de justo expia a culpa pelo pecado, é um conceito bíblico. Onde que a gente vê isso? No Antigo Testamento. Estamos em Levítico, número. Fora essa passagem que a gente trabalha agora, tem a porção de Números 25. O povo estava sofrendo com uma praga quando aquele príncipe de Israel, Zinri, estava em pecado com a Moabita. Então o povo estava em pecado, a praga estava espalhada, aí veio Finéias, que dá até o nome da porção, é de Números 25, quando ele mata aquele príncipe de Israel e derrama o sangue dele, o que acontece com a praga? Cessa. O que acontece com a culpa do povo? Cessa. É expiada o pecado do povo. A gente tem uma outra história forte no Antigo Testamento, que é o Uzá. Eu sei que tem alguns irmãos mais novos aqui, quem nunca ouviu falar da história de Uzá, quando Davi estava retirando a arca lá da casa de Obed-edom ou Abinadab? Na casa de
Aí depois ela repousou na casa de Abinadab. Acho que é o contrário. A arca estava na casa de Abinadab e ele queria trazer a arca para Jerusalém. Aí Uzá vai lá e estende a mão à arca. É a porção nossa da Haftorá. Quem conhece essa história aí, por favor? Só para eu saber se a gente vai lá no texto. Quem nunca ouviu essa história de Uzá? Tem gente aqui que nunca ouviu? Tá bom. Então, eu não vou lê-la, faço só o resumo para vocês. Quando a arca estava, a gente não tinha o templo ainda, essa arca estava na casa do pai de Uzá. Em algum momento, Davi decide trazer a arca para Jerusalém. Então, ele faz ali uma grande festa, constrói um carro novo, um carro de boi, e se põe junto com o seu exército, a festa, o povo junto, e se põe a caminho de Jerusalém com a arca, sendo conduzido em cima de um carro de boi. Num dado momento, os dois filhos de Obed-Edom, confirma para mim, Rocha, por favor, é o texto da Haftorá de hoje, 2 Samuel 6. Num dado momento, os dois filhos de Obed-Edom estavam conduzindo o carro de boi. O carro de boi, Abinadab, então, os dois filhos de Abinadab estavam conduzindo o carro de boi. O boi tropeça e a arca quase cai. Quando essa arca quase cai do carro de boi, um dos filhos de Abinadab, o nome dele era Uzá, ele estende a mão na arca para não deixar a arca cair. E imediatamente o que acontece? Ele morre. Ele morre imediatamente por ter tocado na arca. Eu vou me deter aqui um pouco, porque é o texto da Haftorá. Quando ele estende a mão na arca e morre, aí gera toda uma comoção, Davi fica irado com aquilo, porque morreu lá o rapaz, estava tentando salvar a arca, e a gente tem diversas teorias de por quê. Mas por quê? Ele queria fazer uma coisa boa, e Deus matou ele porque ele estendeu a mão na arca. Então, tem uma série de estudos que a gente aprendeu ao longo da vida, e nenhum deles eu acho que chega perto daquilo que realmente pode ter sido. O Roche Rabino Mateus, ele tem um estudo bacana, vale a pena procurar lá, chama O Pecado de Uzá, e ele trabalha bastante esse conceito. O povo estava em pecado. Por quê? Eles estavam fazendo tudo errado. Por que eles estavam fazendo errado? Porque a arca não era para ser transportada em carro de boi. A arca era para ser transportada nas costas dos levitas. Tinha toda uma liturgia que precisava ser seguida, que estava prevista na Torá. E o que Davi fez? Consultou foi o exército dele, botou lá um carro de boi novo e colocou a arca em cima e foi descendo com ela. Quando Uzá, que não era um cara ignorante, por que ele não era ignorante a respeito da arca? Porque a arca ficou na casa dele 20 anos. 20 anos essa arca ficou na casa dos pais dele. Eu tenho certeza que ele sabia que ele não devia colocar a mão na arca. Não daquele jeito. E por que ele resolveu colocar a mão na arca? Provavelmente, Uzá sabia que se aquela arca caísse, o que iria acontecer? Uma catástrofe poderia acontecer. E todo mundo que estava ali provavelmente iria perecer. Por que a gente fala isso? Se a gente olhar o texto um pouquinho anterior, em 1 Samuel 6, a gente tem uma história de que só de abrir a tampa da arca, 70 morreram. Só porque abriram a tampa da arca. 70 ali mesmo pereceram. Imagina se essa arca cai no carro de boi e sai rolando. O que poderia ter acontecido? Uma catástrofe. Ia morrer Uzá, rei, a descendência de Davi, quem estava ali, um problema enorme. Uzá, não como um coitadinho, o texto a tradução, às vezes, ela é muito cruel com a gente, né? Enfim, mas não como alguém negligente, foi lá e estendeu a mão e Deus puniu ele
porque Uzá fez isso, deixou de fazer. Gente, muito provavelmente, e isso eu creio, Uzá morreu para expiar o pecado de todo mundo que estava ali. Se Uzá não coloca a mão na arca, coisas terríveis poderiam ter acontecido. Uzá, eu acredito que ele sabia a consequência do que aconteceria. E o que provavelmente Deus, irado, estava todo mundo fazendo tudo errado. A morte de Uzá aplacou aquela situação. Aí, né, o texto de Samuel, a narrativa, segue, ficou um tempo a arca agora sim na casa de Obed-edom, e depois Davi vai lá, consulta os sacerdotes e transporta a arca de maneira correta. Mas a gente já tem pelo menos aí 3 casos então no Antigo Testamento de que a morte, o sangue de um justo expia o pecado do povo. Por que é interessante a gente conhecer esses conceitos? Eu tenho lá então, né, quando Finéias transpassa Zinri e cessa a praga. Eu tenho aqui o povo que estava ainda lá naquele pecado do bezerro de ouro, estava fazendo ainda as coisas erradas, aquela culpa ainda não tinha sido expiada por completo, e uma das teorias é a morte de Nadab e Abiú serviu, entre outras coisas, para expiar a culpa do povo. Para expiar a culpa do povo. Então, eu tenho Finéias, eu tenho a morte de Nadab e Abiú, e eu tenho a morte de Uzá. Pelo menos 3 episódios na história de Israel, em que a morte de justo expia a culpa. E aí, gente, onde que aconteceu uma morte de um justo muito superior, que expiou a culpa para sempre? Yeshua. Então percebe que Yeshua não está desconectado da história do seu povo. Yeshua não caiu de paraquedas, não é um ET que chegou e falou, se derramar sangue aqui, tem que morrer no madeiro para perdoar os pecados. Não, essa ideia de expiação de pecado pelo derramamento de sangue, ela permeia toda a história do povo de Israel, toda a história bíblica. Então isso traz também para a gente uma segurança de que, por isso o meu sangue não tem que ser derramado, porque o sangue de Yeshua foi derramado. Tá ok? Vamos seguir. Falamos da morte de Uzá. Estamos correndo para ver se a gente consegue bater antes de acabar o relógio ali. Tá. Acho que eu pulei uma aqui. Não, é esse mesmo. Ei. Há também quem diga isso. Enfim, gente, o sangue traz expiação. Louvado seja o nosso Deus que derramou o sangue de Yeshua, para que nem o meu e nem o seu tivesse que ser expiado. Mas ele não precisa ser expiado porque eu reconheço o poderio do sangue de Yeshua que derramou. Obrigado, Nel. Bom, graça e bondade na Torá. Esse estudo, o Rabino Shula, ele traz o seguinte: depois que aconteceu a morte de Nadab e Abiú, os filhos mais novos de Arão cometeram lá várias transgressões. Eles tinham que comer a oferta junto do altar, o peito e a oferta tinha que ser levado para um lugar sagrado, uma parte específica da oferta tinha que ser queimada, e eles não fizeram nada disso. O importante é que por que nada aconteceu com os filhos mais novos de Arão? Às vezes, quando a gente lê o texto, a gente fica com essa impressão: olha, como Deus é cruel, como Deus não tem paciência, como Deus age com ira e rápido. Nessa argumentação, o que ia acontecer se morrem os outros filhos mais novos de Arão? Quem tinha responsabilidade para fazer Israel virar uma nação de sacerdotes eram exatamente os sacerdotes, que eram 5. Arão, os 2 filhos mais velhos que morreram e os 2 filhos mais novos. Imagina se Deus paga com o mesmo peso de moeda o pecado dos 2 filhos mais novos de Arão. A descendência de Arão acabaria. Então,
O Rabino Shula coloca uma frase bem interessante que eu quero lê-la com calma com vocês. Deus relativiza o seu julgamento e provê graça e bondade amorosa sobre o seu próprio julgamento. Não diga que na Torá não tem misericórdia e graça, ou graça e verdade. Por que ele afirma isso? Era uma situação diferente. Dessa vez, se morrem os 2 filhos mais novos de Arão pelas transgressões que eles fizeram, por não cumprirem os ritos, que o Rabino Shula coloca até como sendo pecados muito maiores, que foi um monte de erros que eles tiveram, já tendo visto o que aconteceu com os irmãos mais velhos dele. Arão ia ficar sem descendência. E esse fato faz com que Deus relativize o seu julgamento. Olha como isso é importante, gente. E às vezes a gente trata ferro e ferro, fogo, né? Ferro é ferro, pau é pau, pedra é pedra, e a gente não cede 1 milímetro nem para lá e nem para cá, quando o próprio Deus, diante de um pecado maior dos 2 filhos mais novos de Arão, ele simplesmente aceita a argumentação e perdoa. Por quê? Quando você coloca isso dentro de um contexto, ele falou, não dá, tenho que trabalhar diferente. Então esse julgamento, ele é relativizado. Isso é importante para a gente, que às vezes quer ser muito linha dura, inflexível com determinadas coisas. Tem como fazer o relógio parar ali, Francisco? Tem não, né? Tá. Mas a gente está chegando. Sobre a obrigatoriedade do kashrut, que é o que trabalha o capítulo 11 de Levíticos. Então, capítulo 11 de Levítico, ele vai trazer para a gente os animais que você pode comer, dos que andam na terra, dos que voam, dos que estão no mar, aquilo que o judeu pode e aquilo que o judeu não pode comer. E há sempre uma dúvida e um questionamento. E o que eu faço? Então eu quero trazer 2 perguntas para a gente responder. E é o nosso terceiro objetivo, a gente fica por aqui. As 2 perguntas. Deve o judeu, crente em Yeshua ou não crente em Yeshua, guardar o judeu? Deve o judeu, crente em Yeshua ou não crente em Yeshua, guardar as regras da comida kosher? Deve. Por que ele deve? Ele deve porque foi dado a ele como mandamento e estatuto perpétuo. Independente dele crer ou não em Yeshua como seu Messias, em momento algum Yeshua anulou mandamento nenhum para o judeu. Então ele deve. E o gentio, crente em Yeshua, deve ou não deve guardar o kashrut? Eu tranquilizo vocês porque esse aqui eu trago do Rabino Marcelo, ok? Então isso é o que ele deixou gravado para a gente na coleção dele da Torá, ele traz esse estudo. Mas enfim, quem responde se o gentio deve ou não deve guardar o kashrut, uma comida kasher? Os próprios apóstolos. Então vamos lá, que esse eu não quero falar não, esse eu quero ler com vocês lá em Atos 15. É um texto bem conhecido de vários de nós, mas é sempre importante a gente estar lembrando dele. Atos 15, versículo 19 e 20. Eis a pergunta: deve o gentio guardar o kashrut? Portanto, na minha opinião, é de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos gentios, dos goim, que estão se voltando para Deus. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los que devem se abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés é anunciado em todas as cidades e as suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabá. Tiago não determinou que o gentio observasse o kashrut. Paulo não fez, Pedro não fez.
ninguém pode fazê-lo. Ninguém pode obrigar o gentio e dizer que está em pecado se não fizer. Mas, assim como todas as leis do Eterno na Torá, tem bênçãos trazidas junto com elas. Assim como cada mandamento, cada ensinamento traz bênção para a vida daquele que os guarda. Quem é gentio, que é o meu caso, somos livres para guardar tudo aquilo que a Torá nos traz. Guardando um mandamento como o do kashrut, o que eu vou ter de ganho? As bênçãos e os ganhos que Deus prometeu para quem guardasse. Obrigado, eu não sou. Quem é judeu, o deve fazê-lo. O gentio, ele pode fazê-lo. E se ele guardar, o que ele vai ganhar? Guardando, comendo a comida que a Torá ensinou, falando, isso é comida, isso você come, isso você não come. Ele vai ganhar as bênçãos de quem guarda este mandamento. E quais são essas bênçãos? Um monte a gente não sabe, mas se a gente olhar lá no finalzinho do capítulo 11 de Levíticos, podem ter bênçãos aí para a saúde, pode ter vantagens aí para o coração, para o colesterol, pode até ter, mas eu não acredito que esse seja o motivo principal, porque a gente vê gente que come uma alimentação muito boa e morre cedo, e gente que come cachaça com toicinho de porco e morre com 90 anos. Então, não acredito que seja essa a bênção por guardar a comida cerimonialmente limpa. Oito 11, 1 Coríntios 8:11. Sim, e que você não deve julgar quem come e não julgue quem não come. Isso, não é o comer ou deixar de comer. Mas uma coisa a gente não pode abrir mão. Uma coisa ela é inegável. Eu não julgo o meu irmão, eu não imponho sobre ele peso, nem porque come e nem porque não come. E uma certeza eu tenho. Volto para o texto da Torá. Finalzinho do capítulo 11. Versículo 47. Seu propósito é fazer a distinção entre o impuro e o puro, entre as criaturas que podem ser comidas e as Oi, voltou. Na verdade, no versículo 45. Sejam santos, porque eu sou santo. Aprendam a fazer, lá no 47, distinção entre o puro e o impuro. Se eu aprendo a fazer distinção entre o puro e o impuro da comida, eu vou aprender a fazer distinção entre o que é puro e o que é impuro em uma série de áreas da minha vida. Então, tem uma bênção guardada ali dentro, ok? A gente sempre tem aquela analogia, né? Que a bênção é um cheque que você tem nas suas mãos. Se você não for no banco sacar, você fica com aquele cheque e não usufrui. Ninguém pode te obrigar a ir lá sacar esse cheque. Você faz se você quiser. Tá ok? Gentio está livre. Deu, hein? Em cima da marca, hein, Rocha? Corri um pouquinho, mas deu. Vamos lá. Então, o que a gente precisa sair daqui hoje sabendo? 3 possíveis causas das mortes dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Primeiro, estavam bêbados e ofereceram fogo estranho. Não é isso? Outro motivo da morte deles, estavam
eles viram a falta de temor no povo e acharam que aquilo não era problema deles trabalhar na resolução. Então Deus usou a morte deles para resolver um problema que eles não resolveram em vida. Está faltando temor no povo? Vocês viram, não tomaram posição, eu vou usar vocês para levar temor para o povo. E é o que foi feito. Isso é uma segunda teoria. Tem dezenas, tá? Uma terceira. A morte do justo traz expiação pelo pecado. A morte de Nadab e Abiú pode ter sido usada para expiar pecado do povo. 3 possíveis causas para a morte de Nadab e Abiú. Outra coisa que a gente precisa sair daqui sabendo: graça e bondade. Aonde que tem graça e bondade numa história aparentemente terrível dessa? Deus relativizou o julgamento dele para que Arão não ficasse sem descendência. Os filhos mais novos de Arão, depois da morte dos seus irmãos mais velhos, cometeram pelo menos 3 transgressões no sacrifício seguinte que eles foram fazer, e a paga não foi a mesma que os irmãos deles tiveram. Deus relativizou o seu julgamento, suavizou e demonstrou graça e bondade, graça e verdade aos filhos de Arão, e para com Arão, propriamente dito. E por fim, a gente tem aí: deve o judeu, crente ou não crente em Yeshua, guardar o cachute? Deve. É mandamento perpétuo para ele. Estatuto perpétuo para ele. Deve o gentio guardar ou não? Ninguém o obrigue. Nenhum dos apóstolos obrigou. Mas se quiser guardá-lo, o que a gente ganha com isso? As bênçãos prometidas. Algumas a gente conhece e outras nem tanto. Uma a gente tem certeza: aprender a separar aquilo que é santo daquilo que é profano. E isso para a gente no dia a dia é muito importante. Não só para o alimento, mas para todas as nossas ações. Ok? Quero olhar o último textozinho de vocês. É um texto da Brit Hadashah, 1 Pedro 1,16. A gente finaliza com esse versículo. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 16. Versículo 15, vamos lá. Ao contrário, seguindo o santo que os chamou, tornem-se santos em tudo o que fazem. Porque o Taná diz: vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Fecho porque eu acho interessante que em momento algum nos foi pedido sermos perfeitos, porque Deus é perfeito. Em momento algum foi nos pedido sermos fortes, porque Deus é forte. Mas foi nos pedido sermos santos, porque nosso Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Pedro se vale lá de um texto falando exatamente do cachute, para trazer para a gente: sejamos santos, porque Deus é santo. E parte dessa santidade inclui exatamente em praticar aquilo que a gente está aprendendo. Pouco importa pegar esse conhecimento e guardá-lo para você, pouco utilidade tem. É um pouco melhor, mas não importa muito ensinar isso para os outros se você não pratica. Então, ajudemos o nosso líder. Se a gente encontrar algum problema, vamos tomar parte na resolução desse problema. Não só critique e fique observando o decorrer das coisas, e depois, quando o seu líder, eu falo do Rocha Francisco, mas isso se aplica no seu trabalho, se aplica na sua escola, se aplica na sua família, se aplica no seu condomínio. A gente é ávido em falar mal do síndico. E se estamos vendo um problema, a Torá nos ensina: devemos tomar parte naquele problema, vamos ajudar a resolver.
não puxando cada um para o seu lado, mas trazendo soluções, propostas e ajudando na implementação delas. Isso é ser santo. Praticar essas coisas que a gente está aprendendo, isso é santidade, ok? Vamos agir como temos aprendido. Obrigado, bom dia a todos.